Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Tiradentes Online, comigo, professor Gustavo Musi, mais uma aula de conhecimentos bancários, tá certo? E aí, nós vamos começar a falar agora sobre um ponto importante aí do seu edital, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Um ponto importante aí do edital e que tende a ser cobrado aí em muitos outros concursos, tá? Há uma tendência crescente de cobrança dessa lei devido à sua importância, né, nos dias de hoje. Então eu coloquei lá para você, que a Lei 13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, busca regulamentar o tratamento de dados pessoais, nós vamos ver o que é isso, visando proteger os direitos individuais, especialmente o da privacidade. Olha só, para entender a lei, temos que entender também o contexto, né, em que ela foi criada aí. É que a lei, aliás, bastante recente, de 2018. Bom, o advento da internet, o desenvolvimento das novas formas de comunicação aí que nós presenciamos nos últimos 20, 30 anos, né? Trouxe aí inegáveis avanços aí ao processo de comunicação, à interação entre as pessoas, à facilidade do acesso a informações. Só que, por outro lado, também trouxe e continua trazendo alguns desafios, especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais. Todos os dias, você provavelmente envia dados pessoais seus de alguma forma. Quando você acessa o seu internet banking, quando você posta alguma coisa no Instagram, ou no Facebook, também em desuso, né, mas ainda está lá, ou quando você transmite informações por e-mail, ou de qualquer outra forma, você está transmitindo seus dados pessoais. E esses dados precisam ser devidamente cuidados, precisam ser devidamente preservados, né, até porque eles possuem um valor importante. Possuem valor, professor? Sim, né? Esses dados são muito usados, por exemplo, na área aí de publicidade, no direcionamento aí de produtos e serviços. Então não é novidade para ninguém que quando, por exemplo, você entra lá no Google e faz uma pesquisa sobre determinado produto, né, que às vezes você começa a receber anúncios daquilo ali, gratuitos, no Instagram, no Facebook ou no próprio Google, começa a aparecer nos sites que você acessa. Porque justamente ali o algoritmo que detectou que você está procurando aquilo, está buscando aquilo. Isso eu digo que é só a ponta do iceberg, né? A face visível da coisa. Porque os nossos dados são, muitas vezes, trabalhados de forma que nós nem percebemos, ok? Então, aí, visando regulamentar isso, que é uma preocupação não só no Brasil, mas no mundo todo, foi editada a Lei 13.709, conhecida aí como Lei Geral de Proteção de Dados, que vai visar aí regulamentar o tratamento de dados pessoais para proteger especialmente, não só, mas para proteger especialmente aí o direito à privacidade, certo? Aliás, hoje até se discute, né? O que seria privacidade? O conceito de privacidade hoje é bem diferente do que existia 50, 100 anos atrás, em virtude, entre outras coisas, justamente dessa maior exposição a que as pessoas estão sujeitas no mundo atual. E aí veremos aqui as suas principais disposições, tá? Não vamos ver todos os artigos, mas os principais aí para a sua prova. Então tá lá. Começando pelo artigo 1º, que diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, vamos ver que tem bastante informação aí no caput. Primeiro, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. É interessante observar, quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, nós normalmente só pensamos na sua aplicação no mundo digital, né? Porque realmente, vamos dizer, o principal objetivo dela, ok? A principal motivação dela foi justamente proteger aí os dados pessoais no mundo digital. Mas não é só isso não, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se a qualquer tratamento de dados pessoais. Mesmo que você dê o dado fisicamente, mesmo que seja anotado ali numa planilha, aquilo. Se entrar nas características que nós vimos, será considerado tratamento de dados pessoais e aí tem que obedecer o que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí não importa se esse dado ele é tratado, a gente já vai ver o que é um dado tratado, mas já vou adiantar. Tratamento é qualquer operação que seja feita com dado pessoal. Desde a sua coleta, o seu processamento, a sua classificação, até a sua eventual destruição. Tá? Tudo isso é tratamento. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vai se aplicar para o tratamento de dados pessoais, sejam eles feitos por pessoa natural, por pessoa física,
ou por pessoa jurídica. E se for pessoa jurídica, não importa se é de direito público ou privado, tá? Aí o parágrafo único diz o seguinte: as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então essas disposições que aí estão, que nós vamos estudar as principais, elas aplicam-se não só à União, mas também aos Estados, Distrito Federal e municípios que devem cumprir o que a lei determina, tá? Então, por exemplo, nós vamos ver aí ao longo do estudo da lei que a lei prevê a criação, que já existe, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem o status de uma verdadeira agência reguladora e deve obedecer às disposições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não só os órgãos federais, como também os estaduais, os municipais, além das entidades e pessoas físicas privadas em geral, ok? Continuando. Artigo 2º. O artigo 2º vai falar aí dos fundamentos que devem reger a disciplina de proteção de dados, os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha só. Artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, primeiro, o respeito à privacidade, né? Veja que não é à toa que ele é colocado como primeiro fundamento aqui, porque eu diria aí que é a principal preocupação, ou pelo menos foi a preocupação inicial que norteou a elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Proteger a privacidade dos cidadãos, que é um direito inalienável nosso, protegido lá pela própria Constituição Federal. O que mais? Outro fundamento importante é a autodeterminação informativa. O que é isso? É a possibilidade da pessoa decidir onde ele buscará as suas informações, ter acesso a qualquer fonte de informações, né? No Brasil, o cidadão tem direito a ter acesso a qualquer tipo de informações. O Estado não pode dizer, olha, esse site aqui você não pode ter acesso, esse jornal aqui você não pode ler. O Estado não pode selecionar as fontes de informações para você, ok? Continuando. Outro fundamento é a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Claro que são direitos fundamentais para o salutar desenvolvimento de uma democracia, não é isso? Direito de se expressar, o direito de obter informações, o direito de se comunicar e o direito de expressar sua opinião. É óbvio que nenhum desses direitos aqui é absoluto, né? Se houver excessos, eles poderão ser punidos aí, pelo Poder Judiciário, mas todos têm que ter direito, acesso a esses direitos, ele deve ser respeitado em relação a todas as pessoas. Já deve ter ouvido aquela famosa frase, né? Que teria dito, teria um político americano teria dito ao seu adversário, olha, eu não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas estou disposto a defender até a morte o seu direito de dizê-las. E, de fato, democracia é isso, é o direito de você falar o que quer, mas também o dever de permitir que outros digam o que querem, desde que, é claro, não venha a incorrer em algum crime. O que mais? Também tem como fundamento a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, que inclusive também são protegidos constitucionalmente, lá no artigo 5º, né? Que diz que a violação da intimidade, honra e imagem dá direito, inclusive, à indenização por parte de quem foi vítima desse abuso. O que mais? Tem outro fundamento, é o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, que é importante, né? Veja, né? Você poderia resolver esses problemas todos de vazamento de dados digitais, proibindo, por exemplo, a internet, proibindo a circulação de informações por meio digital? Poderia, mas não faria sentido, né? O país ele tem que casar essas duas coisas. O desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, com o respeito à privacidade, à liberdade de expressão e por aí vai, procurando aí contornar os eventuais obstáculos que possam ocorrer, né? É que nem aquela história. Você não tem que optar entre proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Você tem que ter desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente. Então aqui a ideia é a mesma. Embora algumas vezes, né, o desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação, eles possam colidir às vezes, ou aparentemente pelo menos, com, por exemplo, o respeito à privacidade, eles devem ser aí conciliados de forma que ambos possam ocorrer. Outro fundamento é a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. O Brasil ele adota uma economia capitalista, também está previsto lá na nossa Constituição, o que caracteriza aí, que é caracterizado, entre outras coisas, pela livre iniciativa. A possibilidade de qualquer pessoa possa desenvolver uma atividade econômica, desenvolver uma atividade profissional, desde que tenha a qualificação exigida. A livre concorrência, a possibilidade de que empresas possam entrar e sair do mercado livremente,
e a defesa do consumidor, né? Porque o consumidor, normalmente, ele é uma parte hipossuficiente nas suas relações com o fornecedor e ele necessita de especial proteção, também prevista constitucionalmente. Então, deve-se também se preocupar com isso. Além disso, outro fundamento da lei são os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, tá? Então, esses são os fundamentos que devem reger a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Aí o artigo 3º vai falar aqui da aplicação da LGPD. Quando que a LGPD aplica-se? Preste atenção. Artigo 3º. Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país em que estejam localizados os dados, desde que... Aí vamos ver aqui as condições, tá? Mas então o artigo 3º vai dizer, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados vai se aplicar a qualquer operação de tratamento de dados, ou seja, qualquer operação que seja feita com dados, seja essa operação feita por pessoa física ou jurídica, não importa, independentemente do meio, se é digital, se é em papel, não interessa, do país da sede da pessoa que esteja tratando os dados, ou do país em que estejam localizados os dados, desde que. Então, quando que a LGPD vai se aplicar? Ó? Vai se aplicar desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então, se a operação de tratamento for realizada aqui no Brasil, será aplicada a LGPD. Tá? Então, por exemplo, uma empresa brasileira, ela recebe dados coletados, sei lá na União Europeia, lá num país da Europa, e aí ela recebe esses dados aqui para fazer uma classificação, para fazer uma análise estatística, e depois, né, devolve esses dados lá para a empresa que solicitou, tá? A empresa brasileira está tratando os dados aqui no Brasil, então ela tem que obedecer às disposições da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. O que mais? Quando a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, por exemplo, dados que são coletados por pessoas, sei lá, nos Estados Unidos, aí são tratados por uma empresa na Europa, mas tem por objetivo oferecer produtos e serviços a brasileiros, ou a pessoas localizadas aqui, né, no território nacional. Então, terá que obedecer também às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou então, também deve obedecer à LGPD quando os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Se os dados pessoais forem coletados aqui, também precisarão obedecer à LGPD. Então, quando que o tratamento de dados tem que obedecer à LGPD? Resumindo, quando a operação de tratamento for realizada aqui no Brasil, ou quando o tratamento tiver por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços para pessoas localizadas aqui no Brasil, ou quando os dados que estão sendo tratados tenham sido coletados no território nacional, certo? Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular neles se encontre no momento da coleta. Então veja, mesmo que sejam estrangeiros que estejam aqui no Brasil, se os dados deles forem coletados enquanto eles estiverem aqui no Brasil, é considerado uma coleta feita no território nacional, tá certo? Parágrafo 2º. Excetua-se do disposto no inciso 1º desse artigo o tratamento de dados previsto no inciso 4º do caput do artigo 4º dessa lei que nós vamos ver lá. Ó. Artigo 4º, inciso 4º, fala dos dados provenientes de fora do território nacional que não sejam objeto de comunicação nem de uso compartilhado. Já vamos falar sobre eles mais à frente, tá? Mas tirando essa exceção que nós já vamos ver, a operação foi realizada aqui no território nacional, a operação de tratamento, tem que obedecer às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí o artigo 4º ele vai dizer exatamente o oposto do artigo 3º. Ó. O artigo 3º traz as situações em que se aplica a LGPD. O artigo 4º vai dizer quando não se aplica a LGPD. Ó. Artigo 4º. Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, quando não será aplicado. Primeiro, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, se a pessoa física ela trata dados para fins só particulares e não econômicos, não tem o objetivo de ganhar dinheiro com isso, não vai submeter a LGPD, tá? Desde que seja uma pessoa física que trate esses dados, ok? O que mais? Então, imaginar nessa primeira situação aqui, ó, vamos imaginar, sei lá,
uma criança vai fazer um trabalho escolar. Então, coleta dados na internet ali ó, e trata esses dados, ok. Não tem que obedecer a LGPD, não tem fins econômicos e está sendo feito por pessoa natural. Também não se aplica a LGPD ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos. Se for para fins jornalísticos e artísticos ou acadêmicos, também não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? O que mais? Também não se aplica a LGPD, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação ou repressão de infrações penais. Então, nesses casos aí, não se aplicará, não será necessário também aplicar-se, não se aplica a LGPD, certo? Então, aí o que acontece? Situações, por exemplo, em que o Estado ele coleta informações para prevenir aí atividades criminosas, não é? Ou para proteger o território nacional contra agressões estrangeiras. Nesse caso, não se aplica a LGPD, mas nós vamos ver que se submete a uma regulamentação própria, tá certo? Também não se aplicam as disposições da LGPD ao tratamento de dados pessoais provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país de procedência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então está dizendo o seguinte, não vai precisar obedecer à LGPD se você tem dados que vêm de fora do território nacional, tá? Os dados vieram de fora, são tratados aqui no Brasil, ok, por uma empresa brasileira, mas eles não são objeto de comunicação, nem uso compartilhado, nem objeto de transferência com outro país que não provenientes, que não de onde os dados vieram, desde que o país de proveniência, né, proteja devidamente esses dados. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. O caso, aquele exemplo que eu falei lá, uma empresa lá na Europa coleta dados e passa para uma empresa aqui no Brasil fazer um trabalho de análise, de extração de dados e por aí vai. A empresa brasileira, ela não compartilha esse dado com ninguém aqui no Brasil, tá certo? Ela não comunica também esse dado para ninguém, o dado é exclusivamente trabalhado aqui para ser devolvido àquele país de onde o dado veio. Ok, nesse caso, se for exatamente dessa forma, não se aplicará a Lei Geral de Proteção de Dados, desde que o país lá da Europa, de onde vieram os dados, né, que encomendou aí o serviço para a empresa brasileira, assegure a adequada proteção de dados. Está aí havendo dúvidas, quem vai resolver isso? Quem vai dizer se o país de origem lá dá adequada proteção de dados? É a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, que vai fazer essa análise para verificar. Tá? Mas obedecer essa condição, ok, não precisa obedecer às disposições da LGPD, ok? Então veja que o artigo 4º, então, traz as situações que não se aplica o tratamento de dados. Continuando, parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3º, que é aquele lá, né, quando o governo realiza o tratamento para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. Então, o tratamento de dados nesses casos será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais, estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Tá? Então, em relação a esse tratamento de dados para a segurança nacional, para a segurança pública, defesa nacional, para fins de investigação e por aí vai, devem ser regidos por legislação própria, tá certo? E que assegure, assim como a LGPD também busca assegurar, os direitos individuais aí dos titulares dos dados, tá certo? Titular do dado, nós vamos ver, é aquela pessoa a quem o dado pessoal se refere. Aquela pessoa, entre aspas, aí que produziu o dado. Parágrafo 2º. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3º por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º. Então, olha só, está dizendo o seguinte, mais uma vez, falando do inciso 3º, tá?
No caso do governo, tratar dados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais, o governo não pode repassar esses dados a uma entidade privada, exceto se for para realizar algum procedimento específico sob a tutela, quer dizer, sob a responsabilidade do órgão público, tá? Então, por exemplo, a ABIN coleta algumas informações e ela precisa contratar uma empresa especializada no tratamento de dados para fazer uma análise daqueles dados. Aí, ok, a ABIN vai passar, vai ficar de olho, vai ver, né, se essa empresa está tratando adequadamente esses dados, e nós vamos ver que ela não pode passar o banco de dados todo, tem que passar só uma parte, vamos ver isso. E aí, essa empresa, então, normalmente ela vai contratar mais de uma empresa, aí essas empresas, então, a ABIN está de olho, tem que fiscalizar, e vão devolver os dados para a ABIN sem passar para ninguém aqueles dados, tá certo? Aí pode. Se não for nessa condição, o governo não pode repassar dados para empresas privadas que ele tenha coletado para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. E ainda tem que avisar a autoridade nacional de que repassou os dados, né, para a empresa privada fazer o tratamento deles. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3º e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Mais uma vez, se referindo ao inciso 3º, que é importante mesmo, né? Porque, olha, aqui no Brasil nós já tivemos muitos abusos, muitos desmandos praticados pelo governo sob o pretexto de segurança nacional. Não, né? Vamos proteger o Estado, temos que combater a criminalidade, por aí vai. E sob esse pretexto, se desrespeitavam direitos individuais, se desrespeitavam o direito à privacidade, quando não se fazia coisa pior, não é isso? Então, a lei ela é bastante preocupada com isso. Ok, o governo pode coletar esses dados para fins de segurança nacional, segurança pública, defesa nacional, combate à criminalidade, tudo bem, sem precisar se preocupar em obedecer a LGPD, só que a autoridade nacional pode estabelecer exceções, dizendo, olha, nessa situação aqui, vai ter que obedecer sim às regras LGPD. E a autoridade nacional sempre pode solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção dos dados pessoais, para ver se esses dados coletados pelo governo estão sendo devidamente protegidos, ok? E aí o parágrafo 4º diz, em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3º do caput desse artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Então já vimos, né? O governo ele pode, havendo justificativa, solicitar que uma empresa privada, normalmente aí vai ser contratada por meio de licitação, solicitar que uma empresa privada faça o tratamento dos dados, a análise dos dados aí para auxiliar o governo, ok? Porque às vezes a empresa tem know-how, tem tecnologia para isso, né? O governo acha mais eficiente contratar essa empresa, ok? Só que não se deve repassar o banco de dados total para essa empresa. Se for o caso, se contrata 2 ou 3 ou mais empresas, repassando para cada uma delas um pedacinho. A ideia é que não repasse o banco de dados totalmente para nenhuma delas, tá? Porque por mais que o governo tenha ali, né, cuidados, fiscalize, não dá para garantir 100% que não vai haver vazamento. Então, para reduzir os efeitos aí de eventual vazamento, então aí cada empresa deve receber somente uma parte do banco de dados. Aí só pode repassar o banco de dados totalmente se for uma empresa, ainda que seja, né, direito privado, mas que se ela possuir capital totalmente constituído pelo poder público. Aí pode. Eu vou dar um exemplo. Na esfera federal existe o chamado SERPRO, e o nome vem de Serviço de Processamento de Dados. O SERPRO é uma empresa pública federal, tá? Capital 100% da União. Então, por exemplo, a ABIN é uma empresa de direito privado, porque é empresa pública, mas é capital 100% público. E aí a ABIN, sei lá, a Receita Federal, por exemplo, faz muito isso, a Polícia Federal, podem solicitar ao SERPRO o tratamento de dados? Pode. E aí pode repassar a ele todo o banco de dados? Aí pode, tá? Porque o SERPRO apesar de ser uma entidade de direito privado, ela tem capital 100% público. Então aí não há problema, ok? Agora, se for uma entidade de direito privado que os sócios são são particulares, né? Ainda que em parte, aí não pode repassar todo o banco de dados, não. Tem que repassar só uma parte, por questões aí de segurança desses dados, ok? Muito bem, com isso então, nós chegamos ao final desse nosso primeiro bloco
de Lei Geral de Proteção de Dados, em que eu apresentei a você a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vimos ali as hipóteses em que ela se aplica e que ela também não se aplica. E nos próximos blocos vamos trazer mais informações sobre essa importante lei. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Tiradentes Online, comigo, professor Gustavo Musi. Mais uma aula aí de conhecimentos bancários e mais uma aula falando dela, estudando a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, certo? Continuando aí a nossa análise dessa lei, nós vamos agora para o artigo 5º, que traz alguns conceitos importantes. Olha só. Esse artigo 5º é importante que você leia, entenda esses conceitos que eu vou explicar aqui para você. Eu vou explicar um a um, tá? Por quê? Além deles serem importantes para entender depois outros artigos da lei, porque esse artigo 5º funciona como se fosse um glossário. E aí ele vai trazer, então, a definição de alguns termos que a lei usa. Então, além de ser importante entender esses termos para que você possa compreender o que a lei está dizendo, é também um artigo que tem cara daqueles que as bancas vão gostar de cobrar em prova, né? Por quê? Porque é muito fácil tirar questões daqui, tá? Te dá ali uma definição e pergunta para você se está certo ou errado aquela definição, se a alternativa está correta ou não. Então é importante a gente entender bem esses conceitos. Aliás, ele parece muito nesse aspecto, lá quem já estudou, com a Lei de Acesso à Informação, que também tem um artigo, se não me engano, artigo 3º, que define, que traz uma série de conceitos e que as bancas têm cobrado bastante em prova. Tá? Então vamos lá. Continuando então a analisar as principais disposições da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos para o artigo 5º, que traz alguns conceitos importantes. Então tá lá. Para os fins dessa lei, considera-se, primeiro, dado pessoal, toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então talvez a expressão que a lei mais usa seja justamente essa, né? Dado pessoal ou dados pessoais. O que é um dado pessoal? É uma informação que é relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física, identificada ou identificável. É isso, tá? Então, se eu consigo associar aquele dado a uma determinada pessoa física, é um dado pessoal. Por exemplo, o endereço, que eu consigo saber de quem é, um CPF, que eu consigo saber de quem é um dado pessoal, tá certo? E aí tem que ser a pessoa física identificada ou identificável. Se, por exemplo, esses dados estiverem anonimizados, a gente já vai falar sobre isso, aí ele deixa de ser considerado um dado pessoal, nesse sentido que a lei está usando. Porque um dado anonimizado é aquele que eu não consigo associar a nenhuma pessoa, está só o dado lá solto. E aí ele deixa de ser um dado pessoal, ok? O que mais? Um conceito parecido com esse é o dado pessoal sensível. É um dado pessoal, como o próprio nome diz, mas ele é sensível. Por quê? Porque ele é um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural. Então, é um dado pessoal, um dado vinculado a uma pessoa física, né, identificável, mas que diz respeito a situações que envolvem a própria intimidade da pessoa. Por isso, é um dado pessoal sensível. Então, por exemplo, a convicção religiosa, né, a orientação sexual da pessoa, a convicção filosófica e política, são informações que dizem respeito aí ao âmago da intimidade das pessoas e aí tem que ser tratados com mais cuidado. Por isso que são chamados de dados pessoais sensíveis, ok? O
que mais? Dado anonimizado. O que é isso? É um dado relativo a um titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, um dado anonimizado é aquele dado que foi fornecido por alguém, né? Tinha lá um titular, mas eu não consigo mais identificar quem é esse titular. O dado está anônimo. Exemplo. Vamos imaginar que um instituto de pesquisa faça uma pesquisa sobre intenção de votos dos eleitores de determinada cidade. Aí, num primeiro momento, vamos imaginar que até se identifique o eleitor, o nome e tal, em quem ele votaria. Só que num segundo momento vai ser extraído só a intenção de voto, vai ser excluído o nome da pessoa, a identificação da pessoa. Então, nesse momento que eu perco a ligação entre o nome a intenção de voto e a pessoa que respondeu à pesquisa, é um dado anonimizado, desde que eu não consiga encontrar quem respondeu aquela pesquisa com a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis, né? Então, é muito difícil, muito custoso identificar quem foi que forneceu aquela informação, então podemos dizer que é um dado anonimizado, ou se não for possível, de fato, né, fazê-lo. É um dado anonimizado, ok? Continuando, outro conceito importante que a LGPD traz. Banco de dados, o que é isso? Está lá. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Então, no banco de dados eu tenho vários dados pessoais devidamente estruturados, né, organizados, por exemplo, nome numa coluna, CPF na outra, endereço na outra, sexo na outra e por aí vai. Então eu tenho um banco de dados, ok? E aí pode ser em suporte eletrônico, que é o mais comum, né? Quando a gente pensa em banco de dados, a gente pensa em algo eletrônico, mas pode ser também em meio físico. Titular, também é uma palavrinha que a lei usa muito. O que é titular? Titular é a pessoa natural, a pessoa física, a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Veja, só voltando lá nos dados pessoais, veja que um dado pessoal ele tem que ser sempre relacionado a uma pessoa física, uma pessoa natural, tá? Não existem dados pessoais de pessoa jurídica. Quer dizer, você pode até considerar que sejam, mas para a Lei Geral de Proteção de Dados não é considerado, tá? Dados pessoais aqui são sempre de pessoa física. Então, o titular é a pessoa física a quem se refere os dados pessoais, que pode ser identificado ou não, né? Se os dados estiverem anonimizados, eu não consigo mais identificar, mas todo dado se referiu lá, na sua origem, pelo menos a uma pessoa, ok? Então, o titular é a pessoa a quem se referem os dados. Controlador, o que é isso? É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Nós já vamos ver que tratamento de dados pessoais é qualquer operação que seja feita com dado pessoal. Então, aquele que pode decidir sobre essas operações é o controlador. Por exemplo, você fornece os seus dados para fazer um cadastro, tá? E aí esses dados vão ficar de propriedade de uma empresa que vai poder tratar esses dados, vai poder te oferecer produtos de acordo com a sua preferência. Se você for autorizado por você, pode repassar esses dados para terceiros. Então, essa empresa é o controlador. É ela que decide ali o que vai fazer com os dados pessoais. É aquela que tem a posse desses dados, né, e compete às decisões referentes ao seu tratamento. Operador é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vou dar um exemplo. Você forneceu os dados para a empresa tal, quando fez o seu cadastro, e a empresa ela repassou para essa outra empresa tratar esses dados. Para essa outra empresa classificar, fazer estatísticas e por aí vai, e depois retornar a informação para a primeira empresa, para o controlador. Essa segunda empresa que recebeu os dados para tratamento é o operador. Ela não é o controlador porque ela está agindo sob ordem do controlador, só está realizando aquelas operações que o controlador pediu. O controlador é aquele que decide o que vai ser feito com os dados. O operador é aquela pessoa que pode ser contratada para executar, tá? Às vezes pode não ter operador, às vezes o próprio controlador já pratica todas as atividades. Mas se ele repassar para um terceiro para praticar, para cumprir as ordens dele, controlador, esse terceiro será um operador. Encarregado, o que é isso? É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que acontece? A lei estabelece que todo controlador e operador, eles devem indicar uma pessoa que vai fazer o meio de campo, vai fazer a comunicação entre a empresa, controladora ou operadora, e o titular dos dados, e a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? É alguém que deve ser procurado
para quando o titular quiser alguma informação ou quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisar de alguma informação. Esse é o encarregado no controlador e no operador. O que mais? Agente de tratamento. Quando a lei fala em agente de tratamento, ela está falando de quem? Do controlador e do operador, tá? Então, agente de tratamento é gênero e controlador e operador são espécies. Então, agente de tratamento é o controlador e o operador, se houver operador. O que é tratamento? Tá lá, ó. Veja que ele fala aqui um monte de operações, né? Vários substantivos aqui, você não precisa decorar tudo isso. Olha o que ele diz. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Professor, eu preciso guardar tudo isso? Não. Só guarde que tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, tá certo? Desde a coleta do dado, lá pelo controlador, né, que a coleta ocorre quando o titular fornece os dados, direto ou indiretamente. Desde a coleta do dado até a sua eventual destruição, a sua eventual eliminação, tudo que é feito ali, entre isso, é chamado de tratamento. Anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Só aquele exemplo que eu dei, lembra? Uma empresa vai lá de pesquisa, faz uma pesquisa de intenção de voto numa determinada cidade. E aí ela tem lá, na hora que o pesquisador faz a pesquisa, tem lá o nome da pessoa, eventualmente ele coloca ali o nome da pessoa e CPF para evitar que seja entrevistada a mesma pessoa, né? Vamos imaginar uma cidade pequena, e aí está ele trabalhando com outra pessoa, pode ser que eles entrevistem a mesma. Então ele coloca lá o nome, pede o CPF, por exemplo, e a intenção de voto. Aí quando o outro também vai cadastrar o CPF e a intenção de voto. Se for o mesmo CPF, ele fala, o senhor já respondeu a pesquisa. Então, no primeiro momento, pega o CPF e a intenção de voto. Só que o CPF não vai interessar depois, só interessa a intenção de voto. Então a empresa extrai somente a intenção de voto e elimina o CPF. Aí, nesse caso, o dado está anonimizado, porque eu não consigo mais identificar quem que forneceu a informação, não consigo identificar mais o titular do dado. Consentimento, o que é isso? Nós vamos ver que a lei exige, quase sempre, né, ou na maioria das vezes, o consentimento do titular dos dados para o tratamento de seus dados. O que é o consentimento? É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Tá? Então, no consentimento, a pessoa dá uma manifestação livre. Ela faz isso sem ser forçada, sem ser coagida, sem ser induzida a isso. Informada, ela está sabendo das consequências do fornecimento dos dados. Inequívoca, ninguém tem dúvida que o consentimento foi dado, ele foi expresso. Então tem que ser livre, informada e inequívoca essa manifestação, na qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para alguma finalidade. Por exemplo, para publicidade, para fins de pesquisa e por aí vai, ok? Continuando, outro conceito importante que a lei traz, o de bloqueio. O que é isso? É a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. O bloqueio ele pode ser determinado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando o controlador não estiver cumprindo as determinações da lei. Uma das finalidades que pode aplicar é o bloqueio. Falar, peraí, ó, você não pode temporariamente tratar esses dados. Vai ficar aí de castigo, vai ficar congelado, tá certo? Até que, por exemplo, você cumpra as condições. E aí o controlador fica com os dados guardados, mas não pode processá-los. Eliminação. Bom, eliminação já está dizendo, né? É a exclusão de um dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Então, eliminou os dados. Se for um dado eletrônico, né, vai apagar mesmo. Se for em papel, sei lá, queima o papel, rasga o papel, é a eliminação do dado. Transferência internacional de dados. O que é isso? É a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Então, na transferência internacional de dados, o dado está saindo do Brasil e indo para um outro país. Não necessariamente indo para o governo do outro país. Pode ir também para uma empresa ou para uma pessoa física em outro país. Mas está havendo aí essa transição, essa mudança aí do dado do Brasil para outro país. Uso compartilhado de dados. O que é isso? É a comunicação, difusão, transferência internacional e interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais ou entre esses e entes privados reciprocamente, com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas para esses entes públicos ou entre entes privados. Bom, uso compartilhado de dados, o nome também já está dizendo. Você tem um banco de dados
que é ali acessado, é utilizado por mais de uma entidade, tá certo? Exemplo, quem faz isso? O Serasa. O Serasa tem lá um banco de dados, né? E várias, todo mundo que paga lá mensalidade para o Serasa, está inscrito no Serasa, toda empresa, todo comerciante que tem o cadastro, ele pode acessar esses dados. É o uso compartilhado de dados. O que mais? Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que é isso? É a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Esse relatório ele sempre pode ser pedido aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Aí vai pedir que o controlador ele faça aí uma análise e apresente um documento que contenha a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que o controlador usa e que pode gerar algum risco à liberdade civil e aos direitos fundamentais, como, por exemplo, o risco de ferir o direito à privacidade, né? A possibilidade de vazamento de dados, e aí dizendo ainda quais medidas que a entidade está adotando para evitar que isso ocorra. Esse é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Outro conceito que a lei traz, órgão de pesquisa. O que é isso? É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede fora no país, que inclui em sua missão institucional e seu objetivo social e estatutário a pesquisa básica aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico e estatístico. Então, olha só, guarde, órgão de pesquisa, para ser órgão de pesquisa, de acordo com o que a lei diz, a LGPD, tem que ser ou entidade da administração pública, direta ou indireta, ou entidade privada sem fins lucrativos, ok? Tem que ser sem fins lucrativos. Professor, mas não pode existir um instituto de pesquisa com fins lucrativos? Pode. Mas aí ele não será considerado um órgão de pesquisa nos termos da lei, tá? Porque a lei tem um capítulo que ela fala justamente sobre os órgãos de pesquisa e aí tem que ser sem fins lucrativos aqui para ser considerado um órgão de pesquisa, certo? E que tenha por objetivo, né, por ser um órgão de pesquisa, claro, a pesquisa básica aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico e estatístico. E, por fim, o último conceito que o artigo 5º traz é de autoridade nacional. O que é isso? É o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. A LGPD criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje tem o status de agência reguladora, tá? E que serve para emitir normas em relação ao tratamento de dados no Brasil, sempre observando a LGPD, e também pode aplicar sanções, penalidades aos controladores de dados que não cumprirem as determinações da lei, certo? Mais à frente a gente vai falar dessa autoridade nacional. Aí nós vamos falar do artigo 6º, que vai falar das atividades de tratamento de dados pessoais, quais os princípios que devem obedecer esse tratamento. Então tá lá, ó, preste atenção. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Quais são eles? Primeiro, finalidade. O que é isso? É a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, quando a empresa ela extrai o dado, ela consegue o dado do titular, ela tem que informar para qual finalidade ela está recolhendo esses dados, tá? Professor, mas eu faço cadastro em um monte de lugar e nunca me pediram, nunca me informaram isso. Olha, ou estão descumprindo a lei, ou muito provavelmente te informaram e você nunca percebeu. Como assim, professor? Quando você entra na internet, não tem vários locais que você tem que ir lá aceitar a política de privacidade? Já deve ter reparado nisso, né? É que você nunca parou para ler. Dificilmente alguém abre ali para ler a política de privacidade. Mas lá deve estar descrito que você está fornecendo dados de sua livre e espontânea vontade e que o controlador dos dados poderá utilizá-los, por exemplo, para fins de publicidade ou para fins de otimizar as pesquisas que são mostradas para você, tá? Então tem que ter essa finalidade sempre sendo informada ao titular. E aí não pode utilizar, obviamente, sem autorização do titular, em outra finalidade. O que mais? Outro princípio é o da adequação, que é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento, né? Então, foi dada uma finalidade, eu tenho que tratar os dados de acordo com essa finalidade. Por exemplo, se a finalidade, a única coisa que colocou lá, seria que a empresa iria utilizar para uso próprio dela, para fins de análise de perfil, para uso próprio dela, ela não pode fornecer para terceiros. Porque esse é o uso próprio, eu não vou fornecer para terceiros, né? É que normalmente, se você abrir lá para ler, você vai ver que é bastante amplo. Você está permitindo que ela colete os dados para uso próprio, para repasse para terceiros,
podendo tratar esses dados da forma como bem entender, desde que respeite os direitos individuais e por aí vai. Mas tem que ter essa adequação. Outro princípio que deve ser obedecido é o da necessidade. O que é isso? É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, a ideia é o seguinte, a entidade, o controlador, ele vai tratar os dados no estritamente necessário para poder atingir a finalidade que ele informou para o usuário, tá certo? Porque quanto mais eu trato um dado, maior a possibilidade de haver um vazamento, por exemplo, né? Ou de haver ali uma incorreção no dado quando ele é reproduzido. Então a ideia é que a atividade de tratamento se restrinja ao mínimo necessário para que a finalidade seja alcançada. O que mais? Outro princípio é o do livre acesso, que é a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Então o titular do dado ele sempre deve poder ter acesso sobre a forma de tratamento dos dados que ele forneceu, a duração, quanto tempo, e também acesso aos próprios dados, para verificar se os dados estão corretos, se estão atualizados. O titular sempre tem direito a isso, tá? É o chamado princípio do livre acesso. E aí pode pedir, se for o caso, para atualizar, para corrigir um dado que esteja desatualizado ou incorreto. Outro princípio que deve reger o tratamento de dados pessoais é o da qualidade dos dados. O que é isso? É a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para cumprimento da finalidade de seu tratamento, né? Então, garantir que os dados estejam sempre ali devidamente, sejam íntegros, dados aí que sejam corretos. Por quê? Porque às vezes, já viu aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Alguém fala alguma coisa aqui no início da fila, que passa para o segundo, que passa para o terceiro, que passa para o quarto. Quando chega lá no 10º, a informação às vezes é completamente diferente do que foi dito lá no início. E isso, eventualmente, pode acontecer se o tratamento de dados, especialmente quando ele é feito entre entidades distintas. Pode perder qualidade a informação. Então, é importante que seja procurado ser mantido o máximo possível. Princípio da transparência. O que é isso? É a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Então aqui vai falar sobre o tratamento em si, né? Ele é parecido com o livre acesso, só que no livre acesso é sobre a forma e duração do tratamento. Aqui o princípio da transparência é sobre o tratamento em si. Como exatamente os dados estão sendo tratados? Como que eles são utilizados para se atingir a finalidade? Só que aqui observe a parte final. Observados os segredos comercial e industrial. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe, como eu já disse, que quando você entra lá no Google e pesquisa alguma coisa, o Google vai assimilando aquelas suas consultas, né, para formar o seu perfil. E aí para trazer resultados que ele acha que são relevantes para você. Ou quando você assiste filme no Netflix. Você vai assistindo os filmes do Netflix, o Netflix vai meio que formando, a inteligência artificial vai formando ali o seu perfil, o que ele acha que você gosta de assistir, né? O Netflix ou o Google, eles não são obrigados a dizer para você exatamente como funciona o algoritmo. Qual é o modelo matemático que é usado, quais são as premissas, não. Ele só tem que dizer para você, olha, essas informações que você fornece, eu utilizo para formar o seu perfil, os filmes que você gosta mais, eles vão aparecer, tal, numa primeira opção ali para você, nas primeiras linhas e por aí vai. Mas não tem que dizer exatamente, matematicamente, como é que se chega a isso, tá? Porque isso é segredo comercial e industrial. Outro princípio que a lei fala é o da segurança. O que é isso? É a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, o nome já está dizendo, né? O princípio da segurança, ele está relacionado a manter os dados que o controlador tenha posse de forma segura, não permitindo o seu vazamento e nem a sua destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de forma acidental ou ilícita. Tá terminando. Outro princípio é o da prevenção, tá lá, que consiste na adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Está parecido aí com o princípio da segurança, né? Então aqui a entidade deve adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos ocorrente aí de tratamento de dados. Lembrando, né, que se causar algum prejuízo, causar algum dano aí, algum direito do titular, sempre caberá indenização. O titular poderá entrar com ação de indenização.
mas é melhor para todo mundo que o dano não ocorra, tá certo? Com certeza, é muito melhor, o titular prefere que o dano não ocorra do que ter que correr atrás de uma indenização. O que mais? Princípio da não discriminação. O que é isso? É a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, né? Por exemplo, utilizar os dados para fins racistas, por exemplo, isso não pode ser utilizado. Fere o princípio da não discriminação, tá certo? Então, por exemplo, né, aquele caso ficou famoso, eu não lembro qual que era agora o algoritmo de qual dessas grandes empresas de comunicação. Eu não me lembro agora. Mas que tinha lá que ele estava associando determinadas expressões a expressões de cunho racista, né? Então, associava determinadas expressões que as pessoas normalmente usam para se referir de forma depreciativa a outros seres humanos, ele também estava fazendo da mesma forma. A inteligência artificial, claro, faz isso inocentemente, né? Ele não sabe o que está fazendo. Mas ao reproduzir esse comportamento, ele faz com que ele seja feito numa escala muito mais ampla. Então não pode, isso fere, né, o princípio da não discriminação, ok? O que mais? Princípio da responsabilização e prestação de contas, que é a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Então, o controlador, ele é sempre responsável, né, o agente, né, tanto o controlador como o operador, eles são sempre responsáveis por adotar medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. Se não forem eficazes, ele responderá por isso, tá? Aliás, mesmo que o agente ele tome todo o cuidado, mas ocorrer algum dano ao titular, ele vai ser obrigado a indenizar, porque é a teoria do risco, né? Quem tem o ganho econômico com a atividade também deve se responsabilizar por indenizar eventuais prejuízos, tá certo? Muito bem, com isso então chegamos ao final de mais um bloco, em que nós falamos um pouquinho mais sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!